Senta e ouve essa história comigo. Uma certa vez, Jacó estava fugindo do seu irmão. E por que Jacó estava fugindo do seu irmão? Porque o seu irmão estava um certo dia cansado. Um certo dia ele estava caçando. E por estar com fome, o seu irmão havia feito ali uma sopa de lentilha. E a Bíblia diz que ele cansado, com fome, a ponto de morrer, ele mesmo diz isso, né? Estou morrendo. E a Bíblia diz que Jacó, com aquela sopa de lentilha, resolveu fazer uma proposta a seu irmão. Eu te dou dessa sopa se você me der a sua primogenitura. A primogenitura era um privilégio que só o irmão mais velho carregava, né? Tanto nas posses dos seus pais, quanto nas bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Esaú era o mais velho, Jacó o mais moço. Então, consequentemente, a promessa iria se cumprir na vida de Esaú. Mas por causa de uma falha, de um erro, em não valorizar a primogenitura, ele perdeu para o seu irmão Jacó. Então a Bíblia diz que passou-se um tempo e ele aceita o acordo. Quando o tempo se passou, a Bíblia diz que ele começou a fugir errante do seu irmão. Começou a fugir do seu irmão quando ele percebeu o quanto a sua primogenitura iria fazer falta. Jacó era um homem que não se dedicava tanto a Deus. Ele ouvia falar de Deus através dos seus pais. Tanto que vai haver um momento em que ele vai dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e a Bíblia diz mais na frente, né? O Deus de Jacó. Porque Deus tornou-se Deus de Jacó quando se revelou a ele. E aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer que é necessário em que Deus se revele a você. Porque talvez você tenha conhecido um Deus que alguém tenha apresentado. Um Deus que alguém tem pregado para você. Um Deus de alguém que viveu um milagre tão extraordinário e hoje conta com lágrima nos olhos o testemunho do que Deus fez na sua vida. Alguém que talvez você já se esqueceu. É você. Porque muitas vezes nos afastamos de Deus quando nos esquecemos quantas vezes nós precisamos dele ao longo da nossa vida. Quando passamos por momentos difíceis, por dificuldades e nós clamamos a Ele, Ele vem e nos socorre. Mas quando chega a bonança, passa a tempestade, a gente se esquece de quem Deus é. Quantas vezes nos afastamos da presença de Deus por causa de palavras de alguém que nos fere, por causa de pessoas que nos magoam, que nos entristece, nos decepciona. Mas eu quero te dizer uma coisa através dessa palavra: Deus não decepciona ninguém. Você está decepcionado com um homem que, assim como eu e você, é falho. É muito fácil a gente olhar para o erro de alguém, para o defeito de alguém e não reconhecer que nós também um dia fomos errantes, fomos cegos, não conhecíamos a verdade, mas Deus nos alcançou. Então a Bíblia diz mais na frente que Jacó tem uma experiência com Deus durante a sua caminhada. E aqui eu abro outro parênteses para dizer a você que é necessário em que Deus se revele a mim e a você, para que nós venhamos reconhecer quem Deus de fato é. Conhecer a Deus por ouvir falar é fácil. Conhecer Deus pelo testemunho de alguém é fácil. Mas vivenciar o testemunho através da nossa própria vida não tem privilégio maior. Se você gostou desta história, se você se sentiu motivado, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Fui!